Então, vou fazer uma oração agora, né, para a gente poder dar início, amém? Para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença. Estamos dando início hoje, Senhor, a essa campanha de 12 dias de jejum e de oração. Crendo, Senhor, nas tuas promessas, crendo na tua palavra, crendo naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, a nossa igreja está envolvida nesse jejum e nessa oração. Estamos, Senhor, diante de ti e colocamos, desde já, todos os pedidos, Senhor, que a tua igreja tem colocado no papel, anotado em algum lugar, mas que todos eles estão aí colocando diante de ti aquilo que eles estão necessitados. A tua palavra diz, Senhor, que temos que fazer conhecidas diante de ti as nossas necessidades. E a tua palavra diz também, Senhor, que tem situações que só são transformadas com jejum e com oração. Por isso nós cremos que nessa campanha, que começa hoje, vamos viver um grande milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá então. E o texto que Deus pôs no meu coração, né, para a gente poder trabalhar ele, está lá em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que fala o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Então, Josué, capítulo 1, de 1 a 3. Apóstolo, o que tem a ver essa palavra com o impossível? Bom, para você entender o contexto, Moisés morreu e agora Josué, ele assume, né, ele assume a direção do povo. O governo do povo agora estava sobre ele. E Josué se encontra agora numa situação muito difícil, muito complicada, né? Por quê? Como que substitui Moisés? Amém? Como que faz para substituir um líder desse, né? E principalmente no lugar onde eles estão, né? Porque eles não estão ainda na Terra Prometida. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e agora estão diante do Rio Jordão, né? Ou seja, a Terra Prometida ainda está do outro lado. Tinha um milagre ainda para acontecer. E Josué, então, ele olha para aquela situação e fala: meu Deus, como que eu vou fazer? Né? E ele está em luto, na verdade, né? Josué está num verdadeiro luto. E como é que faz? O emocional abalado, o psicológico abalado, né? Primeiro a dor da perda, né? É muito ruim quando você perde alguém assim tão querido, tão próximo, né? Que foi o caso de Josué. Então pensa, querido, ele não está tendo tempo de viver o luto, né? E a pressão que veio sobre ele, peraí, como que Deus faz isso comigo, né? De colocar ele para liderar um povo justamente agora, nem chegou ainda nos finalmente, né? Está na reta final ali, e o cara que abriu o Mar Vermelho morreu. E Josué, então, eu fico imaginando a cabeça dele, se coloca no lugar de Josué, amém? Falta pouco, é só atravessar um rio, né, para que eles entrem na Terra Prometida. E na cabeça de Josué, Moisés ia dar continuidade a tudo aquilo ali. Então, de repente, agora, ele se encontra nessa situação de impossibilidade. E essa campanha que nós começamos hoje é sobre esse tema, vivendo o impossível de Deus. Então, como que faz agora para mudar essa situação? Como que Josué agora
vai conseguir viver agora o impossível de Deus na vida dele. Amém? Então, né, tem gente chegando ainda aqui na live, né? Acabei de começar a live, tá bom? Vocês chegaram agora. E li um versículo aqui de Josué, capítulo 1, do 1 ao 3. E Deus então fala com Moisés. Aliás, Deus fala com Josué. Amém? E é exatamente isso, querido, que vai resolver o nosso problema. É exatamente isso que vai fazer com que aquilo que é impossível aos nossos olhos aconteça. Então hoje eu pergunto para você, né, o que é o impossível hoje? O que é aquilo que você olha e fala, meu, não tem jeito, isso não tem mais saída, não tem solução para mim, não tem solução para isso? Como que nós vamos transformar o impossível no possível? Como que você vai ver a saída para essa situação? Como que você vai encontrar a solução e a estratégia, né, para viver o sobrenatural de Deus? Então, queridos, é muito importante, né, que você entenda que a palavra de Deus, ela pode sim fazer o impossível hoje na tua vida. A palavra de Deus pode sim hoje fazer com que você viva um grande milagre de Deus. No caso aqui de Josué, ele era um líder. Agora ele é um líder, né? E isso é uma situação muito complicada, né? Porque não é fácil você ser líder de um povo, né? Eu já estou na liderança há 30 anos, liderando pessoas e tudo, né? E liderando uma igreja, mas tem pessoas que lideram pequenos grupos, né? Nós temos vários departamentos na igreja e tem pessoas que lideram seus departamentos, e mesmo sendo um departamento, querido, já é uma grande dificuldade você liderar, você passar uma visão para o povo. Mas eu quero falar algo para você, principalmente para os líderes da nossa igreja. Há uma saída, há uma solução. O teu ministério não vai ficar parado, o teu ministério não vai ser interrompido. Porque a palavra de Deus, ela te garante o sucesso total em tudo que você faz. Amém? Aqui Josué fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para liderar esse povo? Por quê? Entra o quê? A comparação, né? Então tudo que Josué, a partir de agora, vai fazer, ele vai ser comparado com o antigo líder Moisés que morreu. Entende a situação? Né? Então, aí Deus vem e fala com ele aqui, ó, no versículo 1 de Josué, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo do Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé que tenho dado, como eu disse a Moisés. Então Deus fala com Josué, ó, se levanta. Então tem situações que nos paralisa, querido. Quando o impossível está diante de nós, sentimos medo, sentimos angústia, ficamos deprimidos, ficamos tristes, ficamos descrentes, ficamos numa situação emocional, psicológica abaladíssima. E querendo ou não, o nosso emocional, ele interfere demais no nosso físico, no nosso ânimo. Rapidamente perdemos, né, o prazer de servir a Deus. Rapidamente perdemos aquele gás, aquela alegria, aquela disposição de fazer a obra de Deus, ou de continuar na empresa, ou de continuar com um monte de coisas, por causa do emocional. Né? E eu não tenho medo de falar, mas por muitas vezes eu fiquei travado, né? De dias, semanas e até meses, estagnado, parado, por causa do meu emocional, né? De ser frustrado, de passar por situações difíceis, de ser caluniado, perseguido, que faz parte, isso não é exclusividade de pastor, não, isso faz parte de todos nós passamos por momentos assim. E quando chega esse momento, fica, né, aquelas vozes falando no nosso coração, ó,
Não tem como. Não vai dar certo. Eu desisto. Isso vem naturalmente. Isso vem naturalmente na nossa vida. Né? O Walter está falando aqui, ó, já passamos por isso. Pois é, Walter, não é fácil. Né? E é muito difícil, é muito complicado, né? Viver isso. Entende? Agora, há um caminho. Né? Há um caminho. Como eu falei aqui agora há pouco, eu passei várias vezes. E as várias vezes que eu passei não foi a mesma coisa. Então significa que eu passei várias situações dessa, de ficar travado, mas eu venci também. Amém? Eu venci situações também. Então, nessa campanha, que começa hoje, o que Deus quer te dar? A força necessária, a clareza necessária, a disposição necessária. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Amém? Porque nós somos limitados. Tem limites, amado. Né? E esses limites, eles são individuais. Por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém. E é por isso que nós não podemos nem julgar as pessoas, nem julgar nós mesmos. Tá vendo? Eu não consigo nada. Tá vendo? Não vai dar certo. Tá vendo? Ó, isso aqui, isso aqui. Ou então julgar os outros. Nossa, mas para que ficar assim? Nossa, mas olha só como que a pessoa tá numa situação tão pequena dessa. Então, querido, mas é assim, ó. Nós não podemos, isso é crueldade, né? Quando nós olhamos para as pessoas e julgamos elas assim, baseado na nossa força. Porque de repente você tem um suporte para determinadas coisas que outras não têm e vice-versa. No caso aqui de Josué, ele não tem nada a ver com Moisés. Então ele foi chamado para algo aqui que era impossível mesmo. Como que vai substituir Moisés? Me fala aí. Não tem como substituir Moisés. É impossível. Isso sim é impossível. Porque não tem dois Moisés. Mas o que Deus fala para Josué? Ó, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, o que faz a diferença é a presença de Deus. Amém? Por isso que a gente não pode se basear nas experiências dos outros, nem no chamado do outro, nem nada do outro. Isso é muito particular. Agora, Deus começa, através da palavra, a trabalhar o emocional de Josué. Amém? Volto a repetir. O cara está de luto, ele perdeu o pastor dele. O pastor dele morreu. E não é qualquer pastor, amado. Dentro daquele contexto, é o cara que trouxe a libertação para toda a nação. Entende? Então, ele está de luto. Ele assume o lugar que não era o momento, para Josué não era o momento, porque ainda não tinha encerrado todo o processo. Faltava um rio Jordão pela frente. Amém? Faltava um rio Jordão pela frente. E esse rio Jordão, eu vou fazer uma live só sobre esse rio Jordão aí, porque muitas pessoas ficaram paradas diante do Jordão. O Jordão significa um novo ciclo. Ó, que eu me lembre agora, Josué ficou diante do Jordão. Eliseu ficou diante do Jordão. Elias morreu também. Elias não morreu, né? Ele foi levado. Jesus ficou diante do Jordão, ali quando ele se batizou. Entende? Então, tanto para, que eu me lembre agora, tanto para Moisés, quanto para Eliseu e quanto para Jesus, o Jordão foi uma mudança de ciclo, de um novo nível espiritual na vida deles. E Deus quer te levar para esse novo nível espiritual. Amém, queridos? Então, aquilo que para Josué parecia impossível, eu falei, não tem como liderar esse povo, não tem como fazer isso. Deus vem com a palavra dele. Então, queridos, nós temos a palavra. É por isso que Deus colocou no nosso coração esse jejum de 12 dias, para buscarmos a Deus, para jejuar e orar e buscar e receber palavras. Amém? Amanhã de manhã, às 11 horas, estaremos aqui com o apóstolo Elias, lá do Rio de Janeiro. Amém? Então assim, nossa, apóstolo, mas 11 da manhã, pois é o horário dos profetas que eu consegui. Alguns vão ser à noite, outros vão ser de manhã, outros vão ser à tarde, mas as lives estarão gravadas.
E você vai poder assistir e receber a palavra profética do mesmo jeito. Amém? Então, agora, o que está acontecendo, né? Aqui, com Moisés, com Josué, na verdade, né? A mente dele tem que ser trabalhada, né? E eu quero ler uma palavra aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Então, o impossível estava na mente de Josué. Era a mente dele que travou, bugou, né, naquela situação. Então, queridos, receba. Amém? Nesse momento, ou você que vai assistir depois, receba sobre a tua mente agora o poder de Deus. Que a palavra de Deus toque agora na tua mente e destrave. Porque o segredo está aqui, amado. Então, durante esses 12 dias, que está começando hoje, nesse jejum de oração, pede para Deus tocar a tua mente, porque tudo começa aqui. É impressionante. Né? E como a mente ela tem a capacidade de bloquear tantas coisas, Deus quer nos livrar dessas fortalezas. Amém? Quando fala de fortalezas, está falando de uma estrutura que foi construída. Né? E essa estrutura ela precisa desabar, ela precisa cair. Amém? E olha que interessante, porque quando Josué estava diante lá do Rio Jordão, Deus deu uma direção para ele. Qual foi a direção, né, que o Senhor deu? Josué, pede para os sacerdotes irem na frente, carregando a arca. Amém? Para abrir o Mar Vermelho foi usado o cajado. Né? Então Moisés colocou o cajado lá e tal, e o trem abriu. Agora, Deus está fazendo algo diferente. Era algo novo que Deus estava trazendo. Deus falou que ia ser com Josué como ele foi com Moisés, mas ele não falou que ia usar as mesmas estratégias. Amém? Deus vai usar a presença dele. Porque a estratégia que Deus dá para mim não é a mesma que dá para o pastor A, B ou C e vice-versa. Então, para cada um, Deus vai trazer uma estratégia. Para cada pessoa, Deus vai dar uma estratégia. Amém? Olha o pastor Jackson aí. Né? O pastor Jackson também, eu vou entrar em contato com ele, ele vai ser um dos profetas que vão ministrar com a gente aqui. Amém, pastor Jackson? Eu vou entrar em contato com você para fazer parte aqui das nossas lives. Agora, presta atenção, querido. Deus precisa liberar a tua mente hoje do impossível. Amém? As fortalezas que foram criadas na tua mente precisam ser destruídas. Então, o primeiro passo é esse. O que é que está na minha mente ainda travado, bloqueado por causa de A, B ou C de situações? Algo foi construído e Deus precisa desconstruir isso aí. Amém? Porque é muito comum, infelizmente é comum que a nossa mente seja atacada por situações, né? E essas situações, os pensamentos e tudo aquilo que vem, começa a te bloquear. Aí você vai desanimando, você vai querer desistir, né? E não podemos permitir isso. Amém? Não podemos permitir. Então, é assim, ó, não dá para evitar que os pensamentos venham, mas eu posso evitar que eles permaneçam. Amém? Então, eu declaro agora, destruídas todas as fortalezas que foram construídas aí na tua mente, que te impedem de avançar. Em nome de Jesus. Em Romanos 12, 2, fala o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Amém? Mais uma palavra aqui, falando sobre uma renovação da mente. Então é muito importante
que a palavra de Deus, que o poder de Deus, é muito importante que o Espírito Santo consiga tocar na tua mente e trazer uma grande renovação. Amém? E o Espírito Santo, ele consegue, amados, entrar e trabalhar, e ele consegue ali mexer o que precisa ser mexido na nossa mente. É impressionante como o poder de Deus, ele é maravilhoso. E tudo aquilo, né, que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Toda a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, no teu pai, na tua mãe, na tua empresa, nos teus funcionários, sabe, em tudo aquilo que está ligado a você. Deus vai te dar a vitória. O impossível de Deus vai acontecer sim. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que o diabo fala, não importa o que os demônios falem. O que vai prevalecer na tua vida é a palavra de Deus, é o poder de Deus, são as promessas de Deus que vão realmente produzir aquilo que é necessário na tua vida para você viver o melhor de Deus. Então, em nome de Jesus, eu repreendo todo o ataque do diabo contra a tua vida, que nesse jejum o poder de Deus te alcance, que nesse jejum as maravilhas de Deus te toque, te levante, te restaure com poder e autoridade, que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que toda resistência satânica, que toda resistência espiritual, que tudo aquilo que foi levantado contra a tua vida, caia por terra agora, que o poder do jejum e da oração se manifeste na tua vida de uma forma sobrenatural, sobrenatural, em nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12, que nós não podemos nos conformar com este mundo e com tudo aquilo que o diabo tem lançado na nossa vida, que caia por terra, que saia definitivamente. Amados, nós não andamos por vista. Você não anda por aquilo que você está vendo. Nós temos que andar pela fé, temos que andar por aquilo que Deus falou e liberou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que os teus olhos se abram, que os teus olhos se abram, que toda nuvem, que tudo aquilo que está embaçado, que tudo aquilo que está, sabe, te impedindo de enxergar, caia por terra e que a visão comece a fluir na tua vida. Em nome de Jesus, olhe para o Senhor, olhe para a palavra, olhe para as promessas, olhe para as promessas, olhe para Deus. E aí sim, Davi fala o seguinte: olharam para ele e não ficaram confundidos. Ou seja, quando eu olho para Deus, toda a confusão ela sai. E quando a confusão sai da nossa mente, querido, aí sim nós começamos a ver as possibilidades. Aí sim nós vamos ver o possível de Deus acontecer. Então o que nós precisamos então? Tirar os olhos do diabo, tirar os olhos, né, daquilo que o inimigo está montando e colocar o nosso foco, colocar a nossa visão lá na frente, lá nas palavras, lá nas promessas, em tudo aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Coloca os teus olhos em Deus, coloca os teus olhos naquilo que Deus já determinou, coloca os teus olhos na promessa. Deus é fiel, Ele é fiel para cumprir. Mentiroso é o diabo, ele é o pai da mentira, porque nele não há verdade, e tudo o que ele tem falado é mentira. Vai se cumprir sim, Deus vai realizar sim as promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Podemos ficar abalados, podemos ficar tristes, decepcionados, frustrados, mas isso é com pessoas e com situações. Com Deus não, Deus é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele determinou sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Receba sobre a tua vida, receba uma nova unção, receba uma nova alegria, que o Senhor quebre todos os pensamentos malignos, que o Senhor quebre todo o jugo que foi estabelecido sobre a tua vida, que você sinta agora a presença de Deus aí onde você está, na tua casa, no teu carro, onde você estiver agora, que você seja tocado pelo poder de Deus, que você seja tocado pela unção, pela graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Nenhuma palavra, nenhum
nenhuma palavra vai deixar de se cumprir, porque fiel é aquele que falou, fiel é aquele que prometeu, e ele não é homem para mentir nem para se enganar. Ele vai fazer sim, não importa o que o diabo fale. Satanás, escute bem, não importa o que você fale, nem seus demônios, nós estamos baseados na palavra de Deus, e eu falo hoje com muita convicção: o Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom, vai ser sempre bom, a sua benignidade vai durar para sempre, em todos os momentos, nos momentos ruins e nos momentos bons. Ele é o Senhor da tua vida, e Ele vai fazer sim, aquilo que Ele já determinou, aleluia, aleluia. Oh, irmão, estou sentindo uma presença de Deus aqui. Há uma unção aqui nesse lugar. E essa unção tem que te alcançar. Essa unção tem que te tocar. O poder de Deus tem que te tocar agora. Receba aí onde você está. Que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te toque. Te enche agora da presença dele. Que o poder de Deus agora quebre toda obra de macumbaria, toda feitiçaria, todo encantamento. Caia por terra agora pelo poder que há na unção, na palavra do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh Deus bom, aleluia, aleluia. Receba, você que está enfermo aí, receba a cura de Deus, receba a cura na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, receba a cura do Senhor em nome de Jesus, aleluia. Eu não sei que hora você está assistindo aí, porque tem gente que está trabalhando ainda, mas vai assistir, então receba, se é meia-noite, se é 1h, não importa. A palavra ela é poderosa para se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, nem sei onde eu parei aqui agora. Vamos lá, vamos voltar aqui para a palavra, que foi o momento aqui de Deus. Vamos lá. Amém? Deixa eu pegar o fôlego aqui. Meu Deus. Eu anotei algumas coisas aqui. Para viver o impossível, precisamos de uma mente renovada. Fé não é ausência de lógica. É a certeza daquilo que você não vê. Amém? O que você acredita, meu irmão, vai moldar aquilo que você vive. Então aquilo que eu creio é que vai ser moldado. Em nome de Jesus. Então creia na promessa, creia na palavra. Em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade da palavra vai te libertar. O inimigo ele vai criar situações na saúde. O inimigo ele vai criar situações nas finanças. O inimigo ele vai criar situações de várias formas para afetar a nossa mente. Por isso que o Senhor, nesse primeiro dia, essa palavra é importante, porque a tua mente tem que estar liberada para você receber de Deus aquilo que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? É assim, ó. Deus, amado, ele não está limitado ao seu passado. Deus não está limitado ao que aconteceu com você. Não. Deus não depende disso. Deus ele vai além do nosso passado, Deus vai além daquilo que aconteceu na nossa vida, Ele é Deus. Então, fica firme, o Senhor é contigo. O importante é o seguinte: qual é a verdade de Deus para mim? Amém? Eu estou lembrando agora do apóstolo Paulo. Ele tinha que estar lá, se não me engano, ele estava indo para a Espanha. Amém? E tinha uma palavra: ó, você vai estar diante dessa autoridade lá. É necessário que você vá até aquela autoridade. E então Paulo entra no barco. Ele tinha dado um toque: olha, eu estou sentindo que não é para a gente pegar o barco essa noite. E o capitão lá falou: não, esse cara aí não sabe o que está falando e tal. E a Bíblia diz, querido, que veio uma tempestade tão grande. E aquela tempestade começou a abalar tudo. E destruiu todo o barco. Mas a Bíblia diz que Paulo era o único que estava tranquilo no meio de toda aquela tempestade. A palavra de Deus diz que Paulo estava tranquilão. E o pessoal perguntou para ele: escuta, você não está com medo? Você não está nervoso? Você não está ansioso? Ele falou: não,
Porque eu tenho uma palavra. Deus não se engana, Deus não mente. Deus falou que eu vou estar lá no lugar que Ele determinou e eu vou estar diante daquela autoridade. Então, se eu morrer aqui, hoje, Deus mentiu para mim e Deus não mente. Então, eu sei o que Deus falou. Eu sei qual é a palavra de Deus para a minha vida. Então, não chegou... Essa situação não é o fim, porque não bate com a palavra. Entende, querido? Então, quando você conhece a verdade, ela vai te libertar. Uai, se eu não cumprir esse propósito aqui, uai, tá tudo errado então. Não, ninguém vai morrer aqui não. Eu não vou. Eu vou chegar ao meu destino, porque eu estou debaixo de uma palavra. Agora, é claro, né, que o diabo, ele vai trabalhar de uma maneira totalmente gigantesca para confundir a palavra de Deus na tua vida. O diabo, ele vai trabalhar para realmente atacar a tua mente e fazer com que você se perca no meio do propósito de Deus. E Paulo falou assim, ó, é o seguinte, mano, vocês podem ficar do jeito que vocês querem. Eu sei de uma coisa, o que Deus falou vai se cumprir. Então eu vou chegar no meu destino. E essa tempestade aqui, ó, tá na mão de Deus. E realmente, querido, Paulo não morreu ali, no meio daquela tempestade toda. E teve uma outra situação ainda, né? Porque o navio foi destruído. Então ele chega na ilha de Malta e ele vai numa fogueira lá, que ele estava todo molhado, e a Bíblia diz que antes dele chegar na fogueira, uma serpente grudou aqui no braço dele. E todo mundo olhou e falou, mano, como esse cara é azarado. Olha que cara azarado, mano. Não morreu afogado, vai morrer agora picado por uma cobra aqui. E deixa eu te falar uma coisa, querido, porque tem muitas pessoas passando muitas situações difíceis. Né? Você tenta resolver um problema ali e tem mais dois se levantando ali. E de repente até você meta assim, peraí, tá dando tudo errado na minha vida. Como assim? Senhor, eu não estou entendendo. É uma bomba aqui, é outra bomba ali. Eu estou passando vergonha. Eu estou sendo envergonhado em muitas situações. Quando eu penso que o negócio vai melhorar, agora piorou de novo essa situação. Entende, querido? Foi o que o pessoal falou, mano, esse Paulo aí, não sei não, esse cara é amaldiçoado, é muito azarado. Como que pode? O cara se livra de não morrer afogado e vai morrer picado por uma cobra. Mas a Bíblia diz, amado, que Paulo, ele pega a mão dele e põe dentro da fogueira. A mão dele não se queimou. Ele não morreu por causa da picada. Quem morreu foi a cobra, queimada. E a Bíblia diz que por causa dessa situação, muitos creram em Deus. Muitos foram curados ali naquela situação. Então eu quero profetizar. Meu irmão, você não tem noção. O testemunho que você vai dar. O testemunho que vai ser a sua vida. O testemunho que vai ser a vitória de Deus na tua vida, esse momento que você está vivendo. Muitos estão olhando e falando assim, ó, agora ele está acabado, agora a família dele está destruída, agora o ministério dele vai acabar, olha, agora sim, agora acabou tudo. Mas é nessa hora que o poder de Deus vai te visitar, é nessa hora que a palavra de Deus vai fazer a diferença na tua vida. Por isso, fica firme, porque o testemunho vai ser grande, a vitória vai ser grande, o poder de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Muitos estão falando que não tem mais jeito para você, mas fica firme na promessa, fica firme na palavra, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, mesmo que tudo esteja dando errado na tua vida, a palavra de Deus, ela não falha, mesmo que as coisas estão desabando, a palavra de Deus permanece firme, e é essa palavra que vai te alimentar, é essa palavra que vai te fortalecer, é essa palavra que vai trazer sobre a tua vida a vitória, a presença, a unção, e todos vão ver na tua vida o poder de Deus, todos vão ver na tua vida que existe um Deus sobre você. Por isso, não desista, fica firme, porque o testemunho vai ser poderoso, aleluia. Receba sobre a tua vida o impossível de Deus nesse final de dia, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Amém, queridos? Receba. Digita aí, ó, recebo, digita aí. Em nome de Jesus.
Há poder de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia. É só o primeiro dia, irmãos. São 12 dias. São 12 dias. Hoje é o primeiro dia dessa campanha. Amém? E vamos fazer live aqui durante 12 dias. Vamos lá, vamos continuar a palavra aqui. Irmão, pensa. O cara consegue sobreviver a um naufrágio. A cobra pega ele põe a mão lá. Você sabe o que representa isso, irmão? Arca da Aliança na frente. Amém? Então, o primeiro cenário dessa live, foi sobre a presença de Deus, usada através da arca. O segundo cenário, Paulo, que ele pôs a mão com a cobra no fogo, e o fogo, ele representa a presença de Deus. O que você precisa é trazer a presença de Deus para a tua vida. O que você precisa é trazer a presença de Deus para a sua vida. Quando você traz a presença de Deus para a sua vida, meu irmão, não tem como. Não tem como o diabo suportar. Não tem como serpente nenhuma suportar. Não tem rio que não se abra. Não tem mar que não se abra diante da presença de Deus na tua vida. Não tem. O terceiro cenário aqui, para a gente já começar a pousar, está lá em Lucas 13, que fala o seguinte: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Versículo 16, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha colocado ela presa. Amém? Então aqui mais um cenário de impossibilidade. Você que está chegando agora, estamos numa campanha de 12 dias de jejum e oração. Hoje é o primeiro dia, hoje é a primeira live. E o tema é Vivendo o Impossível de Deus. Amém? Só para sintonizar você que está chegando agora aí. Estamos vivendo, vamos começar a viver o impossível de Deus. Como muitos aqui já viveram vários impossíveis. Amém, queridos? Então aqui mais um cenário. Então essa mulher estava presa, era uma enfermidade espiritual. Tinha um demônio na vida dela, 18 anos, amarrando ela. E era impossível para ela, para sua família e para a sociedade, era impossível essa mulher viver. Mas acontece algo aqui. Ela está na presença de Jesus. Amém? No primeiro cenário que nós citamos, Josué usa a arca representando a presença. No segundo cenário, Paulo, ele põe a mão com a cobra pendurada no fogo, que representa a presença. Agora essa mulher, que está debaixo de uma prisão espiritual demoníaca, ela está agora diante de Jesus, está na presença dele. Então entenda, querido, se você quer viver o impossível, entra na presença, busque a presença. Eu vejo gente buscando tantas coisas, mas não busca a presença. Eu vejo gente buscando profetada, que é diferente de palavra profética, é diferente do mover profético. Mover profético é uma coisa, profetada é outra. Pessoas que buscam apenas palavras, que vão satisfazer a almazinha dela. Pessoas que buscam palavras apenas que vão fazer carinho na vida dela. E muitas vezes precisamos de uma palavra realmente de conserto, uma palavra realmente que vai nos levantar, uma palavra realmente que fale a verdade para você. Para ver se acorda, se posiciona de vez. O que a gente vê são pessoas buscando um monte de coisas, mas quando pelo menos uma vez na vida dessa pessoa, que ela vai buscar a presença de verdade. Aqui, esses três cenários são de pessoas que era impossível para elas sair daquela situação.
E o que tem em comum aqui na vitória dessas três pessoas é a presença. Então o que nós precisamos é da presença de Deus. Você pode dobrar o teu joelho hoje à noite no teu quarto, irmão. E Deus se manifestar para você. Nossa, eu não estou sentindo a presença. Ué, então caminha para isso. Provoque. Nós temos o poder de provocar, amado, o mundo espiritual e fazer com que a presença de Deus se manifeste, querido. Nós vivemos o tempo da graça. Não essa graça que estão ensinando por aí. Mas qual é o tempo da graça? É o tempo que eu posso ter a presença de Deus na minha vida. Você está vivendo a presença de Deus? Nossa, eu fui no culto hoje e não senti a presença. Ué, mas o que tem a ver a igreja, o culto com isso? Sendo que é você que tem que trazer a presença de Deus, amado. Você não tem que depender de louvor, você não tem que depender de pastor, você tem que depender de nada disso não. Onde você estiver, Deus vai se manifestar para você, porque é você que vai trazer a presença de Deus. Se você tiver, como aconteceu na pandemia, né, um monte de gente que dependia de uma estrutura para que a presença viesse. Aí a pandemia veio, não tinha louvor, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha nada, e um monte de gente se perdeu. Porque elas nunca buscaram a presença, elas nunca tiveram uma experiência de ter a presença de Deus na vida dela, independente de qualquer situação. Nossa, apóstolo, por que isso? Ué, irmão, se você está lá na tua empresa lá, numa perseguição dos infernos lá, não tem igreja lá, não tem pastor lá, não tem grupo de louvor. Você tem que ir lá em algum lugar e orar. Se você está envolvido numa situação longe, você está no hospital lá, não consegue sair do hospital. E agora, como é que vai fazer? Lá no hospital não tem pastor, não tem louvor, não tem igreja, não tem diácono, não tem nada lá não. É você, os enfermeiros, os médicos. E aí? Você tem que ter na tua vida a presença de Deus. A presença de Deus, amado, ela não está condicionada isso é bom estar na igreja, tem que estar mesmo. Mas espera aí, uma coisa é diferente da outra. Eu faço com que a presença de Deus venha na minha vida em qualquer lugar. Então esses três cenários aqui, só foram possíveis essas pessoas viverem um milagre porque elas buscaram em Deus a presença. Amém? Ó, essa mulher aqui, ó, só bastou um encontro. Só um. Para ela viver ali o sobrenatural de Deus. Um encontro só. Amém? Então Deus quer te fazer avançar. Deus quer te fazer avançar. Em muitas situações aí. Então, se prepare. Porque esse jejum, ele vai trazer para você uma ousadia, uma autoridade e uma unção que você nunca imaginou. Em nome de Jesus. Amém? Para encerrar. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Ou seja, aquilo que você precisa já aconteceu. O milagre que você precisa já está liberado. Porque ele já conquistou. Amém? Ele já conquistou. É isso. Então, o que eu tenho que fazer agora? Viver essa palavra. Buscar em Deus essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Tem algum pastor aqui? Ainda? Se tiver algum pastor, se manifesta aí. Ó, toda cura, libertação e milagres que precisamos hoje já foi conquistado. A cruz é o ponto de partida, meu irmão, para você viver o impossível de Deus todos os dias. Amém? Então, apóstolo, será que eu vou viver o impossível? Sim. A cruz já representa isso. Amém? Porque o impossível aconteceu naquela cruz. Lá é o ponto de partida. Amém? Lá é o ponto de partida. Porque era impossível alguém ressuscitar. E Jesus ressuscitou. Começou na cruz.
Então, se eu quero viver o sobrenatural, eu tenho que olhar para a cruz de Cristo. Quando eu falo para a cruz, eu não estou falando da madeira, eu estou falando da ação da cruz, a entrega, a renúncia de Jesus naquela cruz. Hoje dá para nós a oportunidade de vivermos aqui o sobrenatural de Deus. Eu estou lembrando de uma situação agora. Eu estava indo para uma cidade interior de São Paulo, de férias. Aí liguei para um pastor lá e falei: ô pastor, arruma um lugar aí para eu ficar com a minha família e tal. E fomos para lá, né? E ficamos lá. Ele falou: você prega aqui? Eu falei: prego, não tem problema não, né? Tem problema não. Ó, a Melissa colocou aqui, ó: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e não me buscarei por meio de outros. Amém? É isso aqui. Agora, aí esse pastor falou: você prega aqui? Eu falei: prego, tudo bem. Aí fomos, estava eu, meu sogro, minha sogra, a pastora e os meninos, e fomos para lá, né? No meio do caminho, veio um nome assim, ó, Jefferson da Silva. Eu não esqueço, isso faz mais de 20 anos, né? Jefferson da Silva. E eu falei, perguntei para a pastora, perguntei para o meu sogro, não conheço ninguém com esse nome não. Beleza, aí eu chego na cidade, irmão, esqueci o nome da cidade lá agora. Eu chego na cidade lá, aí eu vejo umas faixas assim, ó, grande cruzada de milagres e não sei o quê, né? Eu falei: nossa, tá agitada a cidade hoje aqui, hein? Meu Deus, vai ter um negócio forte aí. E estamos entrando na cidade, estamos entrando, e um monte de faixa, um monte de faixa. Quando eu chego na rua da igreja do pastor ali, tá assim, ó: grande cruzada, 3 noites de milagres com o pastor Berg lá de São Paulo. Eu falei: o quê? Aí eu liguei pro pastor, eu falei: pastor, o que está acontecendo aqui? Quem é esse pastor Berg? Eu falei: é você. Eu falei: rapaz, mas você não me falou que era uma cruzada de milagres. Você falou para pregar uma noite. Não, mas é assim mesmo. Eu falei: rapaz do céu. Irmãos, aí pensa, a igreja lotada, vindo ônibus de tudo que é lado, o pessoal que trabalhava na plantação de laranja, sabe? Um monte de gente, irmão. Quando eu falo um monte, é muita gente mesmo. Ônibus e ônibus chegando e o pessoal descendo, e aquela situação. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus do céu, que loucura é essa, Senhor? Como assim? Entende, irmão? Vem um medo, vem um monte de situação. Você fala: cara, como assim? Né? E eu falei: Deus, e agora? E o Senhor falou: agora você vai lá e ministra, ué. Não é você que faz. Sou eu que faço. Você só libera a palavra, né? Aí eu fiquei assim, falei: meu Deus, a minha mente vem por umas férias. Então eu nem orei a respeito, eu nem preparei palavras para esse tipo de evento, né? Eu falei: Jesus. E o Senhor falou assim: prega, meu filho, só vai e fala. Entende, irmão? Entende que não somos nós que fazemos? Eu falei: amém, então tá bom. Então Deus me deu 3 palavras muito simples, de cura, que Jesus curou lá 3 pessoas, uma cura, né? Uma palavra de cura por noite. E, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Na primeira noite, quando eu entrei assim na igreja, no corredor, eu passava no corredor e as pessoas iam ficando endemoniadas. Uma muvuca, um trem esquisito. Esquisito assim, né? Nós sabemos que é o poder de Deus ali. Irmãos, eu vou te falar, tinha uma senhora com a perna esquerda dela estava desse tamanho assim, toda preta, uma enfermidade terrível. E ela chegou no final do culto e falou: pastor, ora por mim, porque eu ganho por aquilo que eu trabalho por dia, catando laranja, e não estou conseguindo trabalhar, e não sei o quê. Eu falei: amém, dá o óleo aí. E começamos a ungir a perna daquela mulher. Querida, ela foi curada. No outro dia ela chegou com a perna lá zerada. Foi trabalhar no outro dia, Deus curou ela. Pessoas tendo ataque epilético, assim, ó, e Deus curando. Uma moça que tinha paralisia do lado direito, né? O braço dela não tinha vida. De repente a mão dela começa a fazer assim, ó, e ela levanta a mão e a igreja entra numa euforia, numa presença tão grande. Que coisa tremenda, né? O que Deus me ensinou com isso? Que é Ele que faz.
Né? A Melissa está aqui, ela lembra, ela era pequenininha, não sei nem se ela lembra, mas meus meninos também, eu e a pastora orando lá pelos enfermos, as pessoas sendo curadas, essa moça curada da paralisia. Aí chegou o tal Jefferson da Silva, que eu falei aqui agora há pouco, e o Senhor falou assim, olha, eu quero curar esse homem. Eu falei, meu Deus, mas... E eu, com vergonha, falei, se eu falar e não tiver ninguém com esse nome aqui... Irmão, é insuportável, você não aguenta. Eu tive que falar, irmãos, Deus, quando eu estava vindo para cá, Deus falou sobre um Jefferson da Silva. Tem algum Jefferson da Silva aqui? Aí, aquele silêncio. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí veio assim, ó, para você entender que é Deus falando, o Jefferson da Silva está internado no hospital. Aí a filha dele, na hora, levanta a mão. Ela levanta e falou, é meu pai, começou a chorar. É meu pai que está internado, ele chama Jefferson da Silva. Pois é, Deus está dizendo que ele está recebendo uma cura agora. E o cara foi curado. Entende, irmão? Que não é impossível para Deus. Não somos nós que fazemos. O nosso papel qual é? Falar. Liberar a palavra. Crer. Né? No primeiro momento, claro, me deu dor de barriga, eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, como é que vai ser? Mas depois que eu peguei o microfone e já subi no altar, meu irmão, aí a presença de Deus veio, aí o negócio foi para frente, aí começou a fluir lá, tudo que Deus fez, tudo que o Espírito Santo fez naquele lugar. Então Deus precisa apenas do quê? Que você libere uma palavra, que você creia no impossível, em nome de Jesus. Amém? E olha, eu vou te falar uma coisa, irmãos, foi muita gente curada ali naquela noite. Então, eu creio muito naquilo que Deus vai fazer na tua vida nesse jejum. Amém? Estamos chegando ao final, já está dando 1 hora aqui de ministração. E eu creio muito no que Deus vai fazer nesse jejum de 12 dias, é apenas o primeiro dia. Tá bom? Coloca rapidamente aqui o seu pedido de oração. Que eu quero orar agora, eu vou orar encerrando, né, para que Deus traga cura sobre a sua vida, para que Deus faça um milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho imagens, né, desse culto aí, eu vou tentar achar essas imagens, e em alguma dessas lives aí eu aprendi uns recursos aqui que eu posso passar vídeo, posso passar foto aqui, né, e quero ver se eu acho para passar para vocês verem aqui, as pessoas sendo curadas lá, foi uma grande bênção. Amém? Mas coloca aqui rapidamente o seu pedido de oração, que eu vou orar, vou profetizar e vou declarar. Amém? Então, David já está pedindo aqui, ó, que Deus cure e conceda saúde para Renata. Amém, David? Leva ela domingo lá na igreja, querido, tá bom? Eu conheço aqui o David e a Renata, sua filha Rafaela. Então, eu creio, nós vamos orar por ela aqui. A Maria Eunice aqui, ó, cura na nossa casa, vamos orar. O Eduardo, saúde física e emocional. A Érica, que Deus me cure da fibromialgia, nós vamos orar, eu creio que você vai ser curada hoje. A Magnólia, oração pela família, né? Tá todo mundo, irmão, tá uma onda aqui, um surto de gripe terrível. Oração, a Benedita precisa de um milagre, o Walter precisa de saúde. Deneios, quem é Deneios? Pela causa do Brian, então é a Terezinha. Luiz Salles, né, pela saúde para o meu neto Gabriel e a minha sogra Joana, vamos orar. Adora, oração pela nossa saúde e pela vida financeira. Amém. A Angélica só está agradecendo, que ela já está vivendo o impossível. A Lira, que Deus abençoe a vida profissional dela e traga cura na saúde dela. Então a Cristina, pela saúde dela. A Melissa aqui, a dor de cabeça e a vida financeira. O Cícero, a gripe forte. A cura para um cliente dela que sofreu um acidente. O Davi está internado no Hugo, vamos orar. A Terezinha aqui, a salvação para toda a minha família que ainda não é salva. O Natan, oração pela família. A Vilma fez uma cirurgia, está pedindo oração pela sua recuperação. Amém. Então vamos orar. A Jaqueline pedindo pela sua família, né, a salvação e a libertação. Amém. Vamos orar então, queridos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor todos esses pedidos que foram expostos aqui. Tem alguns chegando aqui, os netos da Dora, estão com problema de saúde, o Cauã e o Nicolas. A senhora Catherine aqui pela saúde e vida financeira. E todos os outros irmãos, irmãs que colocaram seus pedidos aqui, Senhor. Estamos no momento de jejum. Hoje começamos o nosso jejum e oração. Por isso, há uma atmosfera de milagres. Quando uma igreja se levanta em jejum, o céu se move diferente. Algo acontece, Senhor, no mundo espiritual, quando uma igreja se levanta em jejum e oração. A atmosfera muda. Por isso eu creio, queridos, naquilo que eu estou pregando aqui. Eu creio naquilo que eu estou identificando aqui. Eu creio muito naquilo que o Senhor vai derramar sobre a tua vida, sobre cada pedido aqui colocado. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. Eu declaro sobre a tua casa a manifestação do poder do Espírito Santo. Eu declaro em todas as áreas da tua vida que o impossível de Deus vai chegar sim. Que as maravilhas do Senhor vão se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, toca em cada vida, toca em cada pessoa, toca em cada família. Manifesta o teu poder, Senhor, sobre cada vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro, meu irmão, sobre a tua casa e a tua família, os milagres, as maravilhas, que o impossível de Deus aconteça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Deus te abençoe, que você viva aí o sobrenatural de Deus, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu tenho aqui mais uns 2, 3 minutinhos. Comente aí, amado, o que Deus falou com você aqui. Amém? Se você quer liberar uma palavra. Então, estou vendo aqui, ó. Amém, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, amém, amém. Ah, sim, a Líria está perguntando aqui. Como nós vamos ter pastores convidados, eu tenho que me adaptar à agenda dos profetas, né? Então amanhã vai ser 11 da manhã, né? E vai estar gravado aqui, você pode assistir depois. Amém? Amanhã vai ser o apóstolo Elias, lá do Rio de Janeiro. Ele vai estar ministrando aqui para nós. Amém? E é isso. Amém? Então, a maioria vai ser entre 6, 7, 8 da noite até. Né? Porque são 12 dias, né? Então, o trem vai fluindo aí. Tá bom? Mas, coloca seus pedidos, amém? Anota direitinho no papel. E eu creio que você vai viver. Né? A Dora colocou aqui, ó. O Luiz colocou, Deus é bom e nos dá discernimento de tudo. É isso aí, Luiz. A Dora colocou aqui, ó. Eu sinto que antes de acabar os 12 dias de jejum, muitos vão dar testemunho forte. Eu também acredito nisso. Amém? Então, nos encontramos amanhã, às 11 da manhã, tá bom? Para receber de Deus uma palavra poderosa. Tá bom, queridos? Então, fica na paz. Não esqueça de fazer seus pedidos. Amém? Para a gente sempre orar no final por eles aqui. E vamos viver algo maravilhoso de Deus. Amém? Então, Deus te abençoe. E até amanhã, em nome de Jesus.